Essa semana, uma semana com diversos assuntos importantes acontecendo em Brasília, mas um em especial eu peço a atenção dos senhores parlamentares pela preocupação que remonta a todos nós, paranaenses e principalmente aqueles que, assim como eu, têm ligação com o meio rural, têm ligação com os produtores rurais desse estado. Nosso Código Florestal começou a tramitar lá atrás na Câmara dos Deputados e foi promulgado em 2012, o novo Código Florestal. Aquele que era efetivamente um consenso, aliás, que é uma peça de consenso, na possibilidade de consenso, entre ruralistas e ambientalistas, entre aqueles produtores rurais e os que defendem o meio ambiente. Obviamente, sempre lembrando que não se retira dos produtores rurais a defesa do meio ambiente. Na primeira sessão na Câmara dos Deputados foi aprovado o código por 410 a 63, deputado Hélio. No Senado, 59 a 7. Isso foi um trabalho feito a várias mãos, um trabalho feito através de uma comissão especial. Importante ressaltar o trabalho de um paranaense que talvez tenha sido o paranaense que mais contribuiu para a agricultura brasileira, o ex-ministro, hoje deputado federal, Reinhold Stefanes. Também Aldo Rebelo, que foi o relator desse código, que fez um trabalho belíssimo tentando consensuar ambos os lados e chegar a uma peça que atendesse à produção brasileira, a importância da produção e também a defesa ambiental. No decorrer da vigência da legislação, foram interpostas várias ações diretas de inconstitucionalidade, impugnando alguns artigos do Código. E a principal, que é a proposta ADC 42. Em novembro de 2017, o ministro do STF, o ministro Fux, exarou seu voto, proferiu um voto que analisou diversos dispositivos questionados e afastou a constitucionalidade de alguns desses dispositivos esses, relembro, vossos senhores, aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A sessão foi suspensa após alguns votos, com o pedido de vistas da presidente do Tribunal, da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Nos últimos dias foi retomado esse julgamento, deputado Stefanes. E proferidos os votos de vários ministros, foi suspenso para a conclusão amanhã, quarta-feira, dia 28, né? E essa votação depende ainda do voto do ministro Celso de Mello. Lembrando que nada impede a alteração dos votos já proferidos pelos ministros daquela corte. O único que votou até agora pela improcedência das ADIs e pela procedência da ADC foi o ministro Gilmar Mendes, ressaltando que o Código é uma lei extremamente técnica, elaborado por técnicos, numa tentativa de consenso entre todos os lados e todos os atores envolvidos, e que não caberia ao tribunal simplesmente em uma canetada ou um julgamento dizer o que é legal e o que é ilegal da aprovação daquela lei. Algumas questões realmente têm que ser cuidadosamente analisadas. Nós estamos fadados à possibilidade de retornar à insegurança jurídica de todos os nossos produtores que nós tínhamos antes da aprovação do Código. E não foi à toa que o Código foi elaborado, e lembro que discuti várias vezes temas afetos ao Código, inclusive com o deputado Rasca, que é um ambientalista reconhecido, e concordamos em diversos pontos e discordamos em vários pontos. Mas a questão principal é que a revisão da 4.771 de 65 foi justamente porque era inaplicável. Porque não havia como, em todos os biomas brasileiros, em todos os rincões do Brasil, se aplicar a mesma lei, parelha, de cima a baixo. Existem características locais que têm que ser respeitadas. E aí, se tratando especificamente no caso do Paraná, hoje, o presidente da Federação de Agricultura do nosso estado, o Dr. Agnes Meneghetti, publicou um artigo, um jornal que eu li esse artigo foi no Jornal da Manhã de Ponta Grossa. E nesse artigo ele fala, e aí peço permissão dos senhores parlamentares para ler alguns trechos, porque deixa extremamente clara
qual é a preocupação dos produtores paranaenses em relação a essa votação, deputado Schiavinato. Vossa Excelência que defende tantos produtores lá no STF. Estamos em uma situação decisiva para milhares de produtores rurais. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal retomará o julgamento em relação à manutenção de dispositivos do Código Florestal. O ministro Celso de Mello terá o voto decisivo. Até o momento, 10 dos 11 ministros votaram, sendo que algumas questões, no todo ou parcialmente, estão empatadas. Há vários pontos ainda indefinidos, mas vou me ater a somente 3 deles, que poderão ter consequências devastadoras, principalmente para o estado do Paraná, por ser um estado formado em sua maioria por pequenos produtores rurais, nos 399 municípios, que tem a agropecuária como base da sua economia. O artigo 67, atenção, senhores parlamentares, que isenta propriedades rurais de até 4 módulos fiscais de recomposição da reserva legal, sendo que a reserva legal será constituída de vegetação nativa existente até 22 de julho de 2008. Se considerado inconstitucional esse artigo, os prejuízos para milhares de pequenos produtores rurais serão incalculáveis, por exigirem que atinjam os 20% de reserva legal. O cumprimento da legislação ambiental cabe a todos os produtores rurais. A diferenciação no tratamento serviu como um estímulo para a recuperação. No Paraná, 92% das propriedades rurais têm até 4 módulos fiscais e ficarão economicamente inviáveis. As consequências econômicas e sociais para tais medidas colocam pelo ralo um trabalho que está sendo realizado há 13 anos no Congresso Nacional. Houve um esforço coletivo de diversas instituições públicas e privadas, no convencimento a nós, produtores rurais, de realizarmos o cadastro ambiental rural, esforço que terá sido nulo e que terá que iniciar um novo trabalho do zero, exigindo a confiança de um produtor rural que se sentirá traído por acreditar nas leis do seu país. Além do que já foi comprovado pelo levantamento da Embrapa, a partir de diversos dados do CAR, que mais de 27,3% da vegetação nativa protegida no Paraná está dentro de imóveis rurais. Para efeito de comparação, a vegetação protegida em unidades de conservação e terras indígenas é apenas de 3,1%. Os dados da Embrapa foram confirmados por levantamentos da NASA, Agência Espacial Americana, em Berlim, na Alemanha, demonstrando que o Brasil utiliza apenas 7,6% do seu território com lavouras. O estudo da NASA também demonstra que o Brasil protege e preserva sua vegetação nativa em mais de 66%. A Dinamarca cultiva 76% da sua área, a Irlanda 74%, os Países Baixos 66,2%, o Reino Unido 63,9% e a Alemanha 56,9%. Outro artigo relevante que pode mudar a vida do produtor é o parágrafo 3º do artigo que desconsidera a data de 22 de julho de 2008, como marco temporal para a divisão de áreas consolidadas que, pelo novo Código Florestal, teriam um regime diferenciado pela recuperação. Assim sendo, com a retirada dessa data, todas as áreas de reserva legal suprimidas, independente da data, terão que ser recuperadas em 20% com a vegetação nativa. O artigo 59, os parágrafos 4 e 5, que tratam justamente do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, precisa ser analisado com cuidado. Esse artigo estimula a adesão ao PRA ao fornecer ao produtor rural prazos e recuperações diferenciadas para regularizar suas áreas de APP e reserva legal, além da conversão de multas em serviços ambientais. São garantias que levaram o produtor rural de boa fé a declarar sua real situação. O que acontece, senhores deputados, é que nós mesmos, parlamentares, governantes, poder executivo, entidades de classe, chegamos para o produtor rural e falamos para ele o seguinte: tudo aquilo que foi feito até 2008, esqueça. A partir de agora, vocês vão lá, façam o cadastro ambiental rural, se ponham na ilegalidade, mostrem as áreas que precisam de recuperação ambiental, as áreas que precisam de reserva legal, as áreas que precisam de APP, que no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, vocês não serão punidos e terão a oportunidade de fazê-lo. Exatamente isso que está sendo questionado pelo STF. Como ficam todos os produtores rurais, que são a maioria absoluta, que foram lá, se cadastraram no CAR, botaram-se na ilegalidade
e agora não têm a segurança jurídica, que serão punidos. Deputado Pedro Lupion, Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Já concluo, presidente. Ou que terão algum tipo de oportunidade para regularizar suas áreas. Muito importante destacar que no final da votação pode ocorrer a mudança do voto de qualquer um dos ministros já proferido, dependendo do decorrer das fundamentações aprovadas. O Código Florestal é um documento que conseguiu, após muita negociação, um consenso entre o setor produtivo e o setor ambientalista. A grande verdade, senhor presidente, é que nós temos situações, e aí rapidamente cito 2 ou 3 exemplos, que é o caso, por exemplo, do Provárzea, programa que foi utilizado na década de 80 aqui no estado do Paraná, incentivar a produção de arroz, como também a abertura do Cerrado, como a abertura do Centro-Oeste, como áreas que os produtores foram incentivados, inclusive pelo governo, a desmatar, a tornar produtivas e que a partir de agora, dependendo dessa votação, não serão mais consideradas áreas consolidadas. É, de novo, nós, infelizmente, botarmos os nossos produtores na ilegalidade. Para concluir. O que posso fazer eu aqui como deputado e os senhores como deputados, nós que compomos a Comissão de Agricultura, ou que temos algum tipo de ligação com os nossos produtores? Fazer esse apelo chegar ao Supremo Tribunal Federal. Poderíamos fazer de novo um tratoraço? Poderíamos fazer como foi feito na Constituinte lá de 88, ou em 2010, 2008, 2006, no Recop, na securitização, botar 50, 100, 200, 300 mil produtores em Brasília para pressionar. Mas não é o caso. A gente precisa que seja compreendido que o que foi feito foi para chegar a um consenso. Foi feito para solucionar o problema de ilegalidade dos nossos produtores. Fica o apelo para que possamos, na nossa ação como deputados estaduais, falar com os nossos amigos deputados federais, mas principalmente que possamos... Para concluir, deputado. Possamos influenciar os ministros no Supremo Tribunal Federal para que revejam essa posição, a não estar fadados os nossos produtores à ilegalidade. Obrigado, presidente.